Oi, pessoal. Meu nome é Laila, eu sou pesquisadora no Espírito Santo e faço parte do grupo de pesquisa de Química Forense. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o potencial da espectroscopia Raman para análise de drogas de abuso. Bom, em investigações forenses ou ações policiais, eles buscam, de maneira geral, transferir, identificar, classificar, associar ou até mesmo reconstruir as evidências de um crime. Entre essas ações, as de identificação, classificação, associação estão diretamente relacionadas à química forense. Isso porque as drogas de abuso ou os materiais questionáveis, quando são apreendidos, eles devem passar por perícia. Essas perícias são constituídas principalmente por exames de triagem. No Brasil, para drogas, são utilizados imunoensaios para detectar drogas em amostras biológicas e também os testes colorimétricos, que são realizados diretamente na droga bruta ou então no material questionável. Esses exames de triagem, eles dão respostas rápidas, podem ser feitos diretamente na cena do crime. No entanto, eles também costumam apresentar resultados falsos positivos ou falsos negativos, em diversas situações. Sendo assim, é necessária a realização de exames confirmatórios ou definitivos, e geralmente são utilizadas técnicas analíticas instrumentais, principalmente as técnicas cromatográficas. Essas técnicas, devido à sua alta eficiência e seletividade. Entretanto, essas técnicas cromatográficas, elas demandam preparo de amostras complexos e também profissionais qualificados para fazer as análises. E, de maneira geral, os exames de triagem e os exames confirmatórios, eles exigem isolamento parcial ou total da substância química a ser investigada, e isso acaba destruindo ou modificando as evidências de um crime. Uma técnica analítica alternativa seria a técnica de espectroscopia Raman. Por quê? Ela produz resultados rápidos e confiáveis. Ela possibilita análise em loco, diretamente na cena do crime, ou mesmo nos laboratórios. Demanda mínimo preparo amostral. As análises são não destrutivas e podem ser feitas em materiais sólidos, líquidos ou gasosos. Mas o que seria a espectroscopia Raman? A espectroscopia Raman é um tipo de espectroscopia vibracional que fornece informação química das substâncias a partir da interação da radiação com a matéria. Bom, aqui eu tenho um desenho que representa o espectro eletromagnético. Nós sabemos que cada região do espectro eletromagnético vai fornecer um tipo de informação química diferente quando há interação da radiação efetiva com a matéria. No caso da espectroscopia Raman, nós estamos falando de radiações monocromáticas de um único comprimento de onda, localizadas na região da luz visível e do infravermelho. Bom, essas radiações são os raios lasers, e os mais utilizados são os lasers vermelhos, que são os da região do infravermelho, e o laser verde, que está localizado na região da luz visível. Entre esses lasers que eu trago aqui, o que se destaca na química forense é o laser vermelho de comprimento de onda 785 nanômetros. Por quê? Ele vai fornecer uma energia mediana para a amostra que está sendo analisada. Isso vai evitar com que ocorra a fotodegradação das amostras que geralmente são biológicas ou orgânicas. É importante... Bom, mas como ocorre essa interação? A radiação, quando ela interage com a matéria, ela pode ser absorvida, refletida, transmitida ou dispersa. Quando essa radiação ela é dispersa, ela vai trazer informação química importante para a espectroscopia Raman. Aqui eu trouxe a representação de 3 esquemas de representação para os 3 tipos de fenômenos de espalhamentos ou de dispersão da luz. O primeiro é quando ocorre a dispersão ou espalhamento elástico da luz. Ou seja, ele
a luz incidente, ela é dispersa com o mesmo comprimento de onda. E a esse tipo de fenômeno nós damos o nome de espalhamentos ou dispersão Rayleigh. O segundo tipo de dispersão ocorre quando a luz é dispersa com comprimento de onda inferior à incidida. E a esse tipo de fenômeno nós damos o nome de Stokes. E o terceiro fenômeno ocorre quando a luz ela é dispersa ou espalhada com um comprimento de onda superior que foi incidido. Bom, esses dois últimos tipos de espalhamento são os que vão trazer informação química referente à matéria que está sendo estudada. E a eles nós damos o nome de espalhamentos Ramans ou efeito Raman. É importante ressaltar que os espalhamentos Ramans são fenômenos raros da natureza. A cada 1 milhão de fótons que são dispersos, apenas um fóton é espalhado inelasticamente. Mas, bom, a resposta instrumental desses espalhamentos Ramans são vistos nos espectros vibracionais Ramans. Bom, os espectros eles apresentam bandas características para cada tipo de ligação química da molécula, o que resulta em uma impressão digital única para a substância que está sendo estudada. Como exemplo, eu trouxe o espectro do fármaco diazepam. Ele possui em sua estrutura química diferentes tipos de ligação química. Segundo os autores do trabalho publicado, de onde foi retirado esse espectro, as bandas de números de ondas 1010, 711, 606 e 404 são referentes às ligações de carbono dos anéis aromáticos. Já as bandas na região de 1615 e 1575 são referentes às ligações dupla entre carbono e nitrogênio. Já a banda intensa, em 1689, ao grupo cetona. E a banda na região entre 1020 e 1200 centímetros a menos 1, ao grupo amina. E, por fim, a banda entre 520 e 750 centímetros a menos 1, a ligações do anel aromático com ligantes halogênios, nesse caso o cloro. Bom, tudo começou com previsões do estudioso Schmeichel sobre o comportamento da luz dispersa, isso em 1923. Anos depois, o cientista indiano Raman e o seu colega Krishna observaram experimentalmente a dispersão inelástica da luz, ao realizar o experimento captando a luz solar. Nesse experimento, eles também utilizaram um telescópio, que é esse demonstrado na figura, e mais de 60 líquidos puros. E em todos os casos, eles observaram que a luz dispersa por moléculas de líquidos ou gases puros livres de poeira é uma radiação difusa do tipo comum, com o mesmo comprimento de onda com que o feixe foi incidido. E também é acompanhada por uma radiação dispersa modificada de frequência degradada. Outros pesquisadores também fizeram essa mesma observação, mas com sólidos no mesmo ano. E em 1930, Raman recebeu o Prêmio Nobel de Física pela descoberta e publicação do artigo na revista Nature. O seu nome, então, foi dado em homenagem aos espalhamentos Raman e também à técnica analítica espectroscopia Raman. É interessante considerar que, do ponto de vista instrumental, a técnica evoluiu, a evolução desta técnica está diretamente relacionada à disponibilidade de novas tecnologias. Em 1950, surgiu a gravação fotoelétrica por fotomultiplicadores dos sinais advindos dos espalhamentos Raman. Em 1965, foram lançados raios lasers. 1970, os primeiros espectrômetros duplos e triplos, que faziam análise com 2 ou 3 tipos de lasers diferentes. Em 1974, foi desenvolvido o primeiro microscópio Raman. Em 1987, foram desenvolvidos os detectores CCD, que são utilizados até os dias de hoje. Em 2000, surgiu os primeiros equipamentos portáteis que possibilitaram medições remotas.
Em 2009, a técnica instrumental de rotina, técnica instrumental de espectroscopia Raman, passou a ser utilizada como uma técnica de rotina em laboratórios forenses internacionais. E em 2019, a Cloud Minis lançou no mercado o Smart Raman. Bom, o Smart Raman é um espectrômetro portátil que tem a ideia de ser a junção de um smartphone moderno, com sistema Android, câmera de boa resolução, compacto, processador de alta qualidade e também memória expansível, com um espectrômetro Raman moderno e portátil, com excitação a laser de 765 nanômetros, potência ajustável, faixa espectral branda de 200 a 1.800 centímetros, 200 a 1.800 centímetros, resolução variando entre 8 e 11 centímetros, que faz autoidentificação de líquidos e sólidos já registrados em sua biblioteca e que promove um método com análises rápidas. Bom, as análises nesse equipamento podem ser feitas após calibração, que é feita com acessório adequado para a calibração, que é esse mostrado na figura, e elas podem ser feitas diretamente sobre o material investigado, como aqui na foto nós vimos, a análise está sendo feita diretamente no comprimido, utilizando o acessório lente, ou a partir de frascos e sacolas, por imersão no líquido, utilizando o acessório sonda, ou quando a amostra está contida em vidrarias do tipo vaio, utilizando o acessório porta-vaio. O passo a passo para as análises espectroscópicas é bem simples. Primeiro, ao ligar o equipamento, a tela inicial é de um smartphone comum. Então, ao ligar e desbloquear, nós vamos para a segunda tela, que seria a tela de scan. Nessa tela, há a opção de configurações, que é importante para fazer os ajustes das análises que serão feitas. Por exemplo, a potência do laser, ela pode ser variada aqui, ajustando esse parâmetro. O próximo passo seria fazer a calibração do equipamento utilizando o acessório adequado. E depois disso, as análises espectroscópicas na tela de scan. E por fim, os espectros Raman obtidos, eles são automaticamente comparados com espectros contidos na biblioteca do equipamento. E o tempo médio de análise, o tempo médio de todos esses passos, varia de 10 segundos. Bom, após as análises espectroscópicas, o equipamento ele pode ser acoplado a um computador e os dados podem, então, ser extraídos e processados. Geralmente, os dados químicos são tratados por ferramentas quimiométricas, que buscam fazer reconhecimento de padrões, classificação e regressão. E então, os resultados podem ser interpretados. Bom, agora falando um pouco sobre a espectroscopia Raman. As aplicações da espectroscopia Raman dentro da temática drogas de abuso, fazendo uma busca na base de dados da Web of Science com os termos Raman Spectroscopy and Drugs of Abuse, o primeiro artigo publicado nessa temática foi de 1997, e ele buscou determinar a metanfetamina e os compostos relacionados utilizando essa técnica com transformada de Fourier. De lá para cá, outros trabalhos foram publicados. E aqui eu destaco o trabalho publicado em 2009, que buscou detectar drogas de abuso em fibras têxteis. Segundo trabalho, que buscou detectar drogas de abuso em saliva. Terceiro trabalho, que buscou identificar diferentes formas de cocaína, utilizando a espectroscopia Raman, associada à espectroscopia de infravermelho, que são técnicas complementares. E o quarto trabalho, que quantificou a cocaína em misturas ternárias, usando a regressão por mínimos quadrados parciais e com os dados de Raman por transformadas de Fourier. Bom, agora falando um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo, intitulado Espectroscopia Raman Portátil, uma aplicação no estudo de drogas de abuso, que é desenvolvido em parceria com os colegas Iago Henrique, Márcia Helena,
Nayara Santos e com os professores doutores Valdemar Lacerda, Paulo Filgueiras e Anderson Romão, que foi submetido à revista Journal of Raman Spectroscopy, com o objetivo de desenvolver protocolos analíticos para a detecção de drogas de abuso, como cocaína, crack, êxtase, seus e benzodiazepínicos, usando a espectroscopia Raman portátil associada a ferramentas quimiométricas. Bom, o primeiro tópico desse trabalho que será abordado é o que envolve as drogas cocaína e crack. Isso porque elas são drogas constantemente apreendidas pela polícia. Aqui eu trago a notícia que, em meio à pandemia e com fronteiras fechadas, a apreensão de drogas no Mato Grosso do Sul cresce 101% nos últimos 2 meses, se comparado a esses 2 últimos meses do ano anterior. E o que seria a cocaína? A cocaína é a droga cocaína, na verdade, é um alcaloide extraído de folhas da coca, que tem uma ação anestésica local e também um poderoso estimulante do sistema nervoso. Essa droga possui diferentes formas de ser administradas. As principais são administração por via intranasal, que era essa forma de cloridrato de cocaína, que é o pó, e por inalação, que seria fazendo fumo da pedra, que é o crack, um produto residual do processo de extração desse alcaloide das folhas de coca. Bom, a composição química dessas drogas, quando elas são apreendidas, elas geralmente podem indicar rotas de tráfico. Por quê? Essas drogas, elas dificilmente são apreendidas puras. Elas normalmente são apreendidas já misturadas com outros produtos químicos, que nós chamamos de adulterantes, quando eles têm alguma ação no sistema nervoso central, ou como diluentes, quando eles não têm nenhuma ação no sistema nervoso central, mas agregam volume, massa à droga. E os principais adulterantes utilizados são a bezocaína, cafeína, lidocaína e o levamisol, e também a procaína. E os principais diluentes são o amido, o ácido bórico, o manitol, o carbonato e o bicarbonato de sódio, devido ao baixo custo. Bom, a primeira etapa de experimentos utilizou 80 amostras de cocaína e 45 amostras de crack. Cerca de 2 gramas dessas amostras foram separadas e analisadas por espectroscopia Raman, utilizando um espectrômetro portátil, semelhante àquele que já foi mostrado, só que do fabricante Petron, com excitação a laser também a 785 nanômetros, potência de 100 miliwatts e resolução entre 8 e 10 centímetros a menos 1, na faixa de 400 a 2.300 centímetros. Bom, analisando os espectros obtidos, foi constatado que uma grande variabilidade no perfil espectral para as amostras, tanto de cocaína quanto de crack. Isso porque, como já foi falado, essas drogas são geralmente apreendidas já misturadas com outros produtos, outras substâncias. Geralmente são esperadas bandas características do alcaloide nas regiões entre 789 e 873 centímetros a menos 1, que são referências às ligações entre carbonos, bandas em 1607, 998, 617, referências às ligações do anel fenil, bandas em 1714 centímetros a menos 1, referente a ligações do tipo éster, e bandas em 1281 e 1178, de ligações do grupo amina. Bom, após o estudo dos espectros, todo esse conjunto de dados espectrais foi processado e agrupado a dados espectrais de padrões de adulterantes e diluentes previamente adquiridos. E esse grande conjunto de dados foi, então, utilizado para a construção de um modelo PCA, que é a análise por componentes principais. O resultado dessa análise pode ser verificado nessa figura, onde as amostras de cocaína e crack são representadas pelas bolinhas
cinza e vermelha, respectivamente, e as amostras de adulterantes e diluentes pelas bolinhas roxas e verdes. Bom, pelos scores da PC2, é possível distinguir um grande conjunto de amostras em dois grupos. O grupo formado pelas amostras de cocaína, na região positiva da PC2, e o grupo formado pelas amostras de crack na região negativa da PC2. No entanto, os adulterantes diluentes eles ficaram localizados na PC na região inferior da PC3. E eles indicam que todas as amostras que foram agrupadas nessa mesma região podem possuir o menor grau de pureza em comparação às demais. E a faixa espectral que mais favoreceu a observação desses grupos foi a que vai de 880 a 980 centímetros a -1. Nela são encontradas bandas espectrais características das moléculas de cocaína. A segunda etapa desse experimento buscou fazer análises quantitativas de adulterantes em amostras de crack. Para isso, foram construídas 3 curvas analíticas com misturas binárias de crack e dos adulterantes bezocaína, cafeína e lidocaína em diferentes concentrações, variando de 0 a 100% em massa. Os espectros obtidos podem ser visualizados nessa figura e em específico, na figura da bezocaína, das misturas binárias de crack e bezocaína, foi observado que as bandas do padrão da bezocaína são bem definidas nas misturas com 0, 20, 40 e 60% de crack, mas com intensidades diferentes, que vão diminuindo à medida que a concentração de crack aumenta nessas misturas binárias, até dar o lugar ao espectro ruidoso, que é bem característico das amostras de crack. Resultado semelhante também foi observado nos espectros Raman das misturas de crack e cafeína e também de crack e lidocaína. Bom, esses dados foram utilizados para a construção de modelos de regressão pelo método dos mínimos quadrados, após fazer uma seleção de variáveis conhecida como CAS. Bom, e os modelos de regressão obtidos, eles possuem coeficientes de linearidade para a previsão variando entre 0,95 e 0,99, erros médios de previsão variando entre 7,4% e 8,4% em massa, limites de detecção variando entre 2,3% e 4,9% em massa, e limite de quantificação variando entre 7,6% e 16% em massa, que demonstra que esses modelos são competitivos e podem ser utilizados para prever adulterantes em amostras de crack. E é importante destacar que as variáveis que foram selecionadas ao longo do espectro são em regiões onde há bandas bem características dos padrões dos adulterantes utilizados, que foram a bezocaína, a cafeína e a lidocaína. Bom, o segundo tópico que será abordado desse trabalho é o que envolve os benzodiazepínicos, que são constantemente utilizados em golpes do tipo Boa Noite, Cinderela. Aqui eu trago uma reportagem que foi recentemente publicada no G1, que fala de uma operação da polícia que foi feita para prender uma quadrilha que dava golpes do tipo Boa Noite, Cinderela em vítimas de aplicativos de namoro. Então, o que eles faziam? Esses criminosos, eles drogavam essas vítimas para cometer crimes do tipo roubo e estupros. E nesses casos, nesses crimes, os medicamentos, as drogas mais utilizadas são os benzodiazepínicos. Por quê? Eles são clinicamente indicados para tratar distúrbios do sono. Então, eles vão induzir
o sono de maneira bem rápida e eficaz. No Brasil, os benzodiazepínicos mais utilizados nessa prática e também apreendidos são o diazepam, bromazepam e alprazolam. E, geralmente, eles são vendidos e comercializados em formas de comprimidos brancos, sem cheiro, sem sabor, e que são facilmente diluídos em bebidas com alto teor alcoólico. E essas bebidas alcoólicas com alto teor, elas também vão potencializar a ação da droga no organismo. Bom, a primeira etapa dos experimentos buscou fazer análise exploratória desses dados. Para isso, foram utilizados 4 tipos de bebidas alcoólicas, a cachaça, o gin, a vodka e o uísque, e dessas bebidas alcoólicas foram retiradas alíquotas de 2 ml, e essas alíquotas foram analisadas por espectroscopia Raman portátil. Além disso, foi utilizado também 2 medicamentos benzodiazepínicos e as 4 soluções alcoólicas, para simular os drinks adulterados. E essas soluções preparadas foram também analisadas por espectroscopia Raman, nas mesmas condições. Os espectros vibracionais obtidos possuem perfis semelhantes, exceto pela faixa destacada, que mostra que as bebidas com a presença dos benzodiazepínicos, medicamentos, os espectros das bebidas com a presença dos medicamentos teve o perfil adulterado ou perturbado na região que vai de 1.200 a 1.700 centímetros a menos 1. Esse conjunto de espectros foi, então, processado e utilizado para a construção de um modelo PCA, que é a análise de componentes principais. Bom, nesse modelo foi possível observar claramente que as amostras de soluções alcoólicas puras, simbolizadas com as bolinhas cinzas, foram distinguidas das amostras de soluções alcoólicas também adulteradas, com o prazolam e com o diazepam. E a variável que mais influenciou na construção desse modelo foi a variável 881, características de matrizes alcoólicas. Outras variáveis também influenciaram, como a 1277 e a 1454 centímetros a menos 1, que estão localizadas na faixa espectral perturbada. Bom, para quantificar benzodiazepínicos em bebidas alcoólicas, foi utilizado o medicamento bromazepam e a solução alcoólica de cachaça. E para isso, foi preparada uma curva analítica com 11 pontos, com concentrações variando entre 0 e 3,19 mg por ml, e utilizando os métodos de seleção de variável CARS e regressão por mínimas quadradas parciais, o PLS, também foi construído um modelo de regressão. E esse modelo de regressão possui coeficiente de linearidade para previsão de 0,77, erro médio de previsão de 0,38 mg por ml, limite de detecção de 0,69 mg por ml e limite de quantificação de 2,3 mg por ml. As variáveis selecionadas pelo CAS, elas estão distribuídas por todo o espectro, mas se concentram principalmente na região onde houve a perturbação pela adição do medicamento benzodiazepínico. Bom, com isso, é possível concluir que a espectroscopia Raman pode ser utilizada como uma técnica complementar ou substitutiva dos exames de triagem de drogas, por ser simples, confiável, barata e portátil. Obrigada a todos que assistiram ao vídeo, e quem gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dê like no vídeo e ative as notificações.